Tem espanhol e tem inglês. São os neoliberais. Seguiram um cara na entrevista com ele. Bom, nosso entrevistado é o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que hoje atua como advogado da presidente deposta, Dilma Rousseff. Eduardo, você entrou com algumas medidas do Supremo tentando reverter o impeachment. Por que na época não se provocou o Supremo na questão do mérito? Olha, na verdade, nós tínhamos uma situação que nós fazemos uma análise política dessa questão. Tem uma visão na jurisprudência brasileira muito forte, né, de que não se pode analisar o mérito, ou chamado mérito, do processo de impeachment. A grande questão é o que é o mérito. A falta de motivos, a meu ver, para o impeachment não é mérito. Mérito é a análise política da conveniência, da oportunidade de alguém ser afastado. Mas os motivos, a meu ver, podem ser analisados. Só que nós tínhamos um problema, né? E eu submeti isso à própria articulação política do governo. Como essa visão era muito forte na jurisprudência brasileira, inclusive até encampada pelo livro mais tradicional de impeachment, que é o livro do Paulo Grossart, eu disse, eu não sei o resultado, nós temos razão, não há motivos para o impeachment, mas nós podemos tomar uma decisão do judiciário dizendo que efetivamente não pode examinar. E isso enfraquecerá o processo político de discussão, porque ele vai ser vendido por setores da mídia que eram vinculados ao golpe, como sendo que o judiciário legitimou a decisão do Congresso. Então nós tomamos uma decisão política, que era entrar depois de um eventual julgamento desfavorável. E foi o que foi feito. Ou seja, foi uma decisão política para não enfraquecer todo o processo de discussão e não tirar a legitimidade da demonstração de que aquilo era um golpe. Então, deixa eu só entender esse parecer do ministro Grossart aí, que você tem o parlamentarismo e tem o presidencialismo. O voto de desconfiança é típico do parlamentarismo. A diferença é que o presidencialismo tem que ter um motivo. Se você aceita que são as circunstâncias políticas que definem o impeachment no presidencialismo, não ficam os dois igualados e a vontade popular fica... Claro. Ou seja, de qualquer pretexto, o parlamento pode instituir o presidente da República. Ou seja, seria, na verdade, permitir que o parlamento simule argumentos para afastar um presidente. E o que pararia o presidencialismo e o parlamentarismo? É um absurdo. A diferença é que no presidencialismo você tem que ter ilícitos graves. Aliás, a Constituição americana, que é a matriz, digamos assim, da Constituição brasileira, fala que tem que ter high crimes, crimes fortes, poderosos, né? Se você não tiver um high crime, se você não tiver um crime de responsabilidade, você não pode afastar um presidente. E é evidente que o judiciário tem que rever isso. Vários juristas mais modernos apontam isso faz tempo. O próprio professor Celso Antônio Bandeira de Mello nos dá um esboço sobre isso. Eu não tenho a menor dúvida. Quando a Constituição diz que nenhuma lesão de direitos ficará afastada da apreciação do Poder Judiciário, é evidente que a ausência desses motivos, da justa causa para o impeachment, pode ser controlada. Mas há posição em sentido contrário, e havia um temor nosso de que, se feito antes, nós não poderíamos, poderia ser vendido como uma legitimação do judiciário ao golpe. Mas fazendo depois, você tem o fato consumado. Nós pedimos depois, o ministro Teori foi quem examinou esta matéria, e é interessante o despacho de Teori, porque Teori diz o seguinte, não há urgência, mas não analisou aquilo que é a fumaça do bom direito, ou seja, a possibilidade, os argumentos que nós colocávamos fossem fortes. Esse processo foi colocado, houve a morte de Teori Zavascki, hoje está com o ministro Alexandre de Moraes. Agora, essa questão qual é o termo jurídico quando você tem ameaça de um dano? Periculo in mora. Hoje, claramente, você está tendo um desmonte de todo o país. Nós falamos isso na petição. Vocês falavam isso na petição? Falamos na petição, que aquilo haveria um desmonte do país, uma situação de deslegitimação das instituições, o que era gravíssimo. À época, o ministro Teori não concordou com essa nossa tese. E o que me parece muito importante da gente analisar é que, inclusive, eu chego a mencionar nessa petição o seguinte: o impeachment ele não cabe apenas contra o presidente da República. Ele cabe também contra o Procurador-Geral da República e contra ministros do Supremo. Ou seja, quer dizer que então o Congresso Nacional pode invocar pretextos para decretar um impeachment do ministro Supremo e o Judiciário não examina? Freios contra Pedro. Acabou. Se os senhores tomarem essa decisão agora, amanhã ou depois, os senhores podem sofrer um impeachment indevido e injusto sem controle. Está correto? Eu acho que essa é uma resposta difícil de ser dada pelo Supremo. Então, eu não sei como é que vão julgar isto, e se vão. Então, como é que você vê hoje, se for pegar o xadrez político aqui, você tem um Congresso que está desmontando a Constituição, está com
uma base ampla aí, com plenos poderes, e, por outro lado, você tem um Ministério Público que está com um conjunto de ações, procurador contra o Congresso, também querendo se colocar como poder. Você tem um Supremo que está dividido entre as pessoas que estão querendo coibir excesso da Lava Jato. Como é que você vê essa desorganização do poder no Brasil? Olha, esse é o desastre anunciado. Assim, eu me lembro que quando eu fiz a defesa da presidenta Dilma Rousseff no Senado, eu falei, um impeachment, segundo analistas da Constituição Americana, é um terremoto político. Essa expressão utilizada por comentaristas, por constitucionalistas norte-americanos. É um terremoto. Se ele não tiver uma justificativa muito clara, transparente, as instituições se estouram. E foi o que aconteceu. Eu cheguei a dizer isso, o que vai acontecer é o seguinte, você tira um presidente da República por um pretexto sem base, todas as instituições elas perdem o rumo da legalidade, que é uma característica do Estado de Direito. É isso que explica o controle da Procuradoria pelos procuradores de primeira instância, o juiz de primeira instância fazendo política. Olha, se você pode afastar um presidente da República por qualquer pretexto, vale tudo. As instituições elas se descalibram. A Constituição, tudo serve para justificar qualquer coisa. E aí você passa a não ter parâmetros institucionais de solidez. O terremoto político levou as instituições brasileiras todas a estremecerem e todas estão procurando se equilibrar num terreno que ficou absolutamente pantanoso depois do impeachment. E qual a visão estratégica que você vê? Eles pensaram no segundo tempo ou pensaram só no momento? Não, só no momento. Eu acho incrível como os golpistas, né, foram de um pragmatismo, eu diria, ofensivo à nossa nacionalidade, mas eu não acho que eles estavam pensando na nacionalidade, estavam pensando nos interesses deles. Sim. Mas ofensivo dos próprios interesses deles. O que aconteceu com o Brasil descredencia o país pelo mundo e afeta o próprio capital, afeta a circulação de riquezas, afeta a previsibilidade jurídica. Como é que um estrangeiro, vendo uma coisa desse tipo, um país totalmente desconectado, que lembra uma República das Bananas, infelizmente, você vai falar, mas o que é isso? Né? Ora, nós tínhamos uma institucionalidade sólida, o Brasil era respeitado. Até eu lembro, o período dos BRICS, aí era um país democraticamente mais consolidado que podia dar um espaço para... Exatamente. E aí um golpe dessa natureza, sob pretexto de se cumprir a Constituição, quando na verdade estava se rasgando a Constituição, gera um processo que eu acredito que só será recomposto com uma eleição que legitime um novo governo e com muita cabeça institucional por parte daqueles que comandarão o processo dali para frente, para que as instituições se recoloquem nos termos daquilo que nós queremos, que é um Estado de Direito. Senador, o que você fala, que a gente deseja também, pressupõe aí um acordo entre partes aí, mas você vê alguma probabilidade com essa radicalização monumental? Olha, ou nós percebemos que nós temos que defender a institucionalidade, a democracia, ou não há possibilidade de sairmos dessa crise. Eu não acho que um governo como o de Michel tenha um mínimo de legitimidade para fazer nada. Veja, Michel foi eleito como vice de Dilma. Dilma foi afastada num golpe. Michel assumiu e passou a seguir o programa do aniversário de Dilma. Ou seja, democraticamente é um escárnio. Né? Então, ou se faz uma eleição e se recoloca as coisas no lugar, as instituições voltam a cumprir o seu papel de uma maneira harmônica, onde as corporações também se submetem à Constituição, ou nós vamos viver esse período de institucionalidade turbulenta e desconexa. Então vamos pegar esse caso da Lava Jato, a maneira como ganharam vida própria. Como é que você vê o apoio, por exemplo, incondicional da mídia em relação à Lava Jato? Veja, eu acho que há dois momentos muito claros. Há setores da mídia que estavam alinhados com o golpe visivelmente. Isso, eu acho que qualquer pessoa minimamente informada percebe isso. E esses setores, então, viram na Lava Jato uma maneira de desestabilizar o nosso governo, porque se nós tivéssemos um bom governo de Dilma Rousseff saindo da crise de 2014, eu acredito que haveria uma hegemonização dessas forças políticas que comandaram o país desde o governo do presidente Lula ao governo Dilma para o futuro. E eles não queriam mais isso. Então, ou seja, havia uma crise econômica, vamos agravá-la, vamos desestabilizar politicamente o governo para cessar esse tipo de coisa. E para isso entrou o Vale Tudo. Nessa mesma situação entrou uma camada política que estava muito afetada pela Lava Jato e que aí então resolveu evitar a sangria da classe política brasileira, juntaram-se interesses, desestabilizaram o governo, Dilma não conseguia, nós perdemos a maioria, não conseguia aprovar mais nada no Congresso Nacional, Eduardo Cunha era o vértice dessa articulação política, e a hora que conseguem o impeachment, não conseguem mais parar o processo. Então, aqueles setores golpistas que foram longe demais, hoje não conseguem mais frear o processo. O que eles vão dizer? Né?
Aliás, eu vejo com um certo sorriso nos olhos e com lágrimas, sorriso na boca e lágrimas nos olhos, alguns líderes golpistas que agora estão acusados na Lava Jato dizerem: não, mas que esse vazamento é seletivo. Não, mas eu preciso de direito de defesa. Não, não podem acusar. Olha, tudo que fizeram contra a gente no período. E agora reclamam. Como explicar, digamos assim? Você tem o PT, um partido de militância, que tinha dificuldades com visões estratégicas mais apuradas, e você tinha o PSDB, um partido de quadros aí, que pressupunha, que tinha um bom relacionamento com as estruturas de poder. A que você atribui? E a mídia, que é simples de se organizar, porque são 5 grupos, 4 grupos. A que você atribui essa miopia generalizada? Eu acho que a eleição de 2014 ela teve um componente passional muito forte. Havia uma disputa de 2 projetos, um projeto neoliberal e a continuidade do governo do presidente Lula. Eles acreditavam que a Lava Jato nos tiraria a vitória eleitoral. Perderam. Aliás, a informação que nós tínhamos da eleição é que tinham recebido informações que tinham ganho e chegaram a comemorar isso. Né? Então aquilo deu uma frustração tão grande que acho que retirou das lideranças que cresceram nesse processo eleitoral a possibilidade de fazer análises racionais. Quer dizer, pessoas que têm o telhado de vidro que têm, desenvolver este processo, me lembra a marcha da insensatez da Barbara Tuchman. Quer dizer, um indivíduo que tem um universo de confusões vai botar o dedo na cara do outro e dizer que o outro é corrupto. Ora, essa maluquice que decorre do processo de 2014 gerou um estado de coisas em que aqueles que foram derrotados falam: não, nós vamos ganhar no tapetão. Fizeram o tapetão, só que agora estão tropeçando no próprio tapete. Agora, pegando do ponto de vista do governo Dilma, havia uma percepção nítida, a gente andou escrevendo muito na época lá, que o terceiro turno começava no dia seguinte. E começou. Começou, mas aparentemente o governo Dilma só entendeu que tinha começado o terceiro turno bem mais adiante. Hein? Não, eu acho que o governo entendeu. Nós podemos até ter errado em algumas situações de operação, mas nós tínhamos clareza. E o que ocorreu entre a eleição e o começo do governo? Que é onde você prepara as alianças, prepara os planos de governo. O governo resolveu se estruturar na sua aliança, dentro da mesma aliança que tinha no primeiro mandato de Dilma e que tinha terminado o governo Lula, aquele mesmo arco de relações, que dava uma maioria parlamentar importante, com a crença que aqueles setores ficariam consolidados nesse projeto. Eu acho que ali houve um certo componente de ingenuidade. Por quê? Porque esses setores também seriam atingidos na investigação e esses setores não têm um compromisso ideológico com o programa aprovado. Então, num dado momento, esses setores comandados aí sim por Eduardo Cunha se deslocam e é nesse momento que nós perdemos a maioria. É nesse momento que nós perdemos a maioria. Só para entender a democracia brasileira, a democracia americana, você tem lá um conjunto de think tanks, lá o presidente, cada passo que ele dá em cada área, tem um grupo de pessoas ajudando. A aparência que dava era de uma solidão brasilense lá, uma solidão planaltina lá, 3, 4 pessoas. Eu acho que existia uma solidão, nós tínhamos um cerco de mídia muito grande. Sim. Nós tínhamos uma desestabilização política decorrente da própria Lava Jato, que atingia seletivamente alguns setores, quando se sabia que a questão não podia ser seletiva, porque todo o sistema político brasileiro, acho que desde que Cabral chegou aqui até hoje, ele tem uma corrupção estrutural. Então ali você tinha, pela ação da mídia e também pela ação, eu acho, de despudorada de alguns agentes, a construção de um processo político que dizia: olha, são esses corruptos que estão fazendo isso no Brasil. Quando nós tínhamos uma presidente que não era corrupta, uma presidente que tinha investido no combate à corrupção, quando a Dilma Rousseff jamais pediu que a investigação não se realizasse sobre a corrupção. Então todo esse contexto criou um clima artificial que agravou a crise. Havia a ilusão de que a Lava Jato poderia tirar aqueles Eduardo Cunha e tudo, limpando o presidencialismo de coalizão? Olha, seria uma ingenuidade você imaginar que o sistema político brasileiro, como um todo, ele não é carcomido por situações históricas. Né? Então, é evidente que a Lava Jato, ela, se não fosse direcionada para um caminho, chegaria a situações que atingiriam todas as forças políticas, como hoje está atingindo. Só que a mídia vazava. Eu vi situações, por exemplo, de vazamentos do setor oposicionista que tinham notinhas.
E vi grandes manchetes de vazamentos que sequer se confirmaram. Então você acha que a Lava Jato foi a reboque da mídia? O agente coordenador foi a mídia? Eu diria o seguinte, a mídia, ou os setores da mídia golpistas, inflaram situações, vazaram situações. Por exemplo, eu vejo até hoje, né? Eu vejo, por exemplo, alguns órgãos de imprensa que me dá a impressão que parece que o presidente Lula é o único que tem o seu nome citado em certas delações. Sim. Os outros são menos importância. Né? Aí vai dizer, por quê? Porque ele foi ex-presidente da República. Não, mas eu tenho pessoas com mandato atuais. Né? Tenho pessoas que foram candidatos a presidente e que estão, mas parece que esses são secundários. O foco central é o presidente Lula. Por quê? Porque ele está na pesquisa em primeiro lugar. E esses setores morrem de medo, efetivamente, de que Lula possa ganhar a eleição. Então, precisam criar o clima do impeachment antes da eleição. Vamos pegar um pouquinho os acordos de leniência. Recentemente, os procuradores lá defenderam esse negócio de preservar as empresas, agora que elas estão no chão. E no 2014 houve uma resistência, entrevistas e tudo, contra tentativas de acordo de leniência. O que era? Foi uma questão de jogo de poder interno que atrapalhou? Eu diria a você que essa é uma das questões que tem que ser esclarecidas, porque, a meu ver, como acontece em qualquer país do mundo, eu tenho que punir corruptos. Claro, punir corruptos. Mas a saúde das empresas ela não pode ser atingida, porque isso você tem um atingimento da economia, você tem um atingimento da classe trabalhadora que perde emprego. Então tem que sanear a empresa, punir os corruptos, afastá-los da vida empresarial, botá-los atrás das grades, mas a empresa tem que ser preservada. Nós, quando colocávamos isso, sofrimos fortíssimos ataques de setores corporativos e fortíssimos ataques de setores da mídia. Querem impunidade das empresas. Gente, meu Deus do céu, não se pode confundir pessoa física com pessoa jurídica. O resultado está aí. O resultado está aí. Ou seja, a economia brasileira foi muito atingida quando não precisava ser. E os corruptos podiam ter sido colocados na cadeia, sim. Essas empresas podiam. Vejam as empresas internacionais, a Siemens, por exemplo, que teve um escândalo de corrupção, mas fez acordos. Desde a Segunda Guerra que ela faz isso. Ou seja, acordos com o governo americano, em vários países, e está aí. Ninguém foi atingido por isso, toda a economia. A IBM, né, gente? A IBM. Então, agora, aqui no Brasil, curiosamente, queriam atingir também as empresas. Né? Por quê? Empreiteiras, Petrobras, eletronuclear, alimentos. Você acha que tinha uma estratégia comercial nisso? Olha, eu já ouvi uma versão de alguns, inclusive jornalistas, colegas teus, que falam que é uma estranha coincidência que foram atingidas as principais empresas brasileiras que tinham competitividade no exterior. Não que se legitime métodos que não são corretos, não se pode legitimar. Mas eu não preciso destruir essas empresas, eu posso limpá-las, eu posso fazer um compliance, eu posso permitir que ela seja saneada. Então, há quem diga que havia interesses muito fortes em atingir a economia brasileira que se projetava no mundo e trazia melhores condições de vida para os brasileiros. Isso vai incomodar outros conglomerados de empresas. Começa com a espionagem da NSA. A Petrobras, me parece que é uma coisa impressionante, inclusive quem assistiu o filme Snowden, que foi muito mal divulgado, inclusive, né? Mostra claramente que aquela espionagem que era feita, não só contra a Petrobras, mas em outros cantos do mundo, ela não tinha finalidade política, não de política, mas contra o terrorismo, de política de segurança pública. Não, a finalidade era empresarial. Então, mas se a gente for pensar nessa parte empresarial, você acredita que é uma influência das corporações sobre os órgãos de segurança dos Estados Unidos, ou faz parte da própria geopolítica americana entender as suas multinacionais como braços do poder americano? Veja, eu diria a você o seguinte, se a espionagem é feita para fins empresariais, ela não é para que seja para fins meramente especulativos. Algum uso se faz disso. Sim. Resta saber se isso tem alguma ligação com ataques a empresas brasileiras. Eu não posso afirmar isso, eu não tenho prova. Mas que eu gostaria de refletir sobre isso e verificar se existe, se setores empresariais mundiais se valeram dessas informações para atingir a Petrobras, para atingir outros setores. Eu acho que a história demonstra. Um dos pontos centrais que a gente vai ter que discutir muito aqui para frente é o poder das corporações. Em relação ao Ministério Público e a chamada cooperação internacional, não havia obrigatoriedade dos acordos e toda forma de comunicação passar pelo Ministério da Justiça? O DRCI, que é o Departamento do Ministério da Justiça, ele recebe necessariamente a cooperação internacional, porque é o Poder Executivo que se relaciona
com outros países. Então, efetivamente, você tem essa disposição legal, tem que vir para o DRCI. Posteriormente, houve uma discussão, que acho que ainda será debatida no Judiciário, se provas teriam sido coletadas diretamente ou não. Mas informações poderiam... Veja, os órgãos de inteligência, eles dialogam. Mas eles dialogam para quê? Para finalidades policiais. Né? Eu não posso te afirmar, nem desafirmar que tipo de informações correm para os órgãos policiais como um todo, porque isso está sob sigilo. Mas o que eu posso te dizer é que a finalidade tem que ser estritamente policial e não empresarial. É claro que às vezes você pode ter manipulações em que finalidades policiais têm por escopo atingir situações empresariais. O que é importante ao país é combater a corrupção, sem sombra de dúvida, sempre combater a corrupção, mas preservando a economia. Isso. Claro, coisa que, infelizmente, o Brasil não conseguiu fazer de forma satisfatória. Você falou na possibilidade do Lula se candidatar e eventualmente vencer. Você tem hoje um problema de essa guerra intolerante que tomou conta do país, você tem a guerra santa promovida pela mídia, você tem a indisciplina que graçou em todo o setor público brasileiro, com o Tribunal de Contas invadindo a área do Executivo, procuradores discutindo com PGRs, juízes de primeira instância. Como que se reconstitui esse país totalmente partido aí, em 1000 pedaços? Olha, eu acho que nós temos que ter dois compromissos, com o Estado de Direito e com a democracia. Ou seja, o compromisso com o Estado Democrático de Direito. Democracia, ela exige eleições. E a atuação do Estado exige respeito à Constituição. Eu não posso ter as instituições fazendo o que querem. Eu não posso ter o arbítrio institucionalizado sem que ninguém faça nada. O Estado de Direito, ele tem que saber operar na arena romana. Mesmo quando, eventualmente, se pede a morte do gladiador, mas isso está fora das regras, não se pode fazer a morte. Ou seja, há que se ter coragem adicional para enfrentar situações desse tipo. E, portanto, acho que isso só é possível se começar novamente que se comece a ser feito no Brasil com eleições, elegendo um governo legítimo. Não é possível manter-se esse estado de coisas e, a partir daí, este governo dialogar com os poderes para que se respeite o Estado de Direito. Não é um legalismo idiota esse que eu estou fazendo, não. São direitos, são princípios. O Estado de Direito ele surgiu como uma conquista da humanidade justamente para que direitos sejam preservados e não para que se abuse do poder. Eu me lembro, né, de uma frase que eu acho tão interessante, e eu sempre cito ela, de Montesquieu, quando ele diz o seguinte: todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Isso. E até a virtude precisa de limites. Até a virtude. Aqueles muito virtuosos que se acham, eu diria, os senhores de Deus, eles precisam de limites. São os primeiros aí. Eles precisam de limites. Então, no fundo, a virtuosidade humana ela precisa de limites porque os direitos só são preservados com limites. Isso não é legalismo. Isso, na verdade, é convivência entre pessoas civilizadas. E você acha que o órgão máximo de garantia da Constituição, que é o Supremo, vai ter a coragem institucional de fazer prevalecer os direitos sobre a tuba ignária que quer sangue? Veja, eu acho que o Supremo tem um papel importantíssimo nesse processo. Ele é o guardião da Constituição, ele é o guardião do Estado de Direito. E, portanto, cabe a ele fazer valer com que os direitos sejam colocados, mesmo que órgãos da mídia incitem pessoas, mesmo que corporações incitem pessoas. Direitos são direitos. E por isso que um juiz é vitalício. É justamente para que ele possa ter as garantias institucionais de poder enfrentar situações adversas. Aí se fala, pô, mas um juiz vai enfrentar a população? Tíbio não pode ser juiz. Então renuncie e deixe alguém que não seja tíbio entrar. Pois é, eu acho que um dos grandes problemas que você tem na escolha de ministros é que você pode conhecer o notório saber, mas a firmeza ou não ante as você pressões... só vai saber na quando hora. chegar no Supremo. Tá bom, muito Muito obrigado. Muito obrigado a você.